Stock Option, opção de compra de participação societária. Você já deve ter ouvido falar dessas estruturas ou até já recebeu alguma delas. E se eu te disser que teve uma decisão recente do STJ que definiu a forma como essas estruturas devem ser declaradas no imposto de renda? Para entender um pouco melhor a natureza jurídica das Stock Options e os efeitos dessa decisão recente do STJ, hoje nós vamos conversar com João Paulo Brauni Guerra, advogado do PG Law, que está por dentro da discussão. Meu nome é Michele Barum e você está no PG On Air. Bom, João, então vamos lá. Começando com as perguntas. O que foi essa decisão do STJ e o que são os planos de Stock Option? Legal, Michele. Acho que pra gente não represar, o conteúdo, a decisão do STJ, de forma muito simples, ela foi a identificação de que os planos de Stock Option têm natureza mercantil. O que significa isso? Significa, a título de tributo, que é o que a gente vai falar hoje, que vai incidir imposto de renda nesses planos não no momento que se adquire as ações, mas no momento que se revende essas ações. Essa foi a conclusão, mas para chegar nessa conclusão a gente precisa dar uns passos atrás para entender um pouco os conceitos, E aí, como você perguntou o que são Stock Options, o que é um plano de Stock Option, acho que o próprio nome, quando a gente traduz, ele já é bem elucidativo. Quando fala de plano de compra de opção, plano de opção de compra de ação, é uma opção que é dada a um colaborador de uma empresa, geralmente, um administrador, enfim, alguém relacionado a alguma empresa, que pode adquirir uma ação ou não. E aí esse plano de opção de compras, a gente tem que entender que ele tem uma natureza jurídica, ele tem uma natureza econômica. Juridicamente, no Brasil, ele é permitido pelo parágrafo 3º do artigo 168 da Lei das SA. E eu até trouxe aqui esse parágrafo, que eu acho que é bom a gente ler o texto da lei inteiro para a gente ver o que ele determina. Ele fala que o estatuto, ou seja, é uma questão que vai ter que estar no estatuto da companhia, pode prever que a companhia, dentro do limite do capital autorizado, ou seja, já limita o quanto de stock option vai poder ser emitida, e de acordo com um plano aprovado pela Assembleia Geral, então tem que ter um plano pré-aprovado, outorgue opções de compra de ação, que é o que a gente acabou de falar, essas opções para comprar as ações da companhia, para seus administradores, empregados ou pessoas físicas que prestem serviço para a companhia ou para a sociedade sobre seu controle. Então aí a gente, do ponto de vista jurídico, já tem alguns critérios para definir como que vai funcionar um plano de stock option, ou de compra de ação, de opção de compra de ação. Tem que estar no estatuto, tem que ser aprovado pela Assembleia e tem que estar dentro do limite do capital autorizado. Um outro pré-requisito, que aí a gente já vê, não está nem na lei, mas é uma prerrogativa, é de que ele vai servir só para sociedades anônimas, porque ele está na lei das sociedades anônimas. Existem algumas discussões sobre se serviria para sociedade limitada, existe uma espécie de partnership, que seria um equivalente nas sociedades limitadas, ou algumas outras opções. A gente vê com os nossos clientes umas discussões a esse respeito, mas, a princípio, legalmente, a gente só tem essa permissão legal na lei das sociedades, na lei das SA. Então, estatuto, capital autorizado, aprovação da Assembleia e concedido para administradores, para colaboradores ou para pessoas físicas que prestem serviço para essa companhia ou sociedades controladas por essa companhia. Então, esse é um pouco o desenho jurídico das stock options no Brasil. Tem esses critérios que eles precisam ser respeitados. Mas o econômico, que é o que às vezes atrai tanto no stock option. Porque o que acontece? Como a gente falou, o stock option você vai dar uma opção para a pessoa comprar uma ação da companhia. Isso é bom porque, primeiro, que você atrai talentos. Então, a depender da companhia, se você tiver alguma pessoa interessada em investir naquela companhia, em ter uma participação naquela companhia, ela vai querer trabalhar nessa companhia para, eventualmente, adquirir um stock option, adquirir uma participação, adquirir essa opção de compra. Então, atração de talentos é um dos fatores econômicos que motivam a adoção de planos de opção de compras. O outro é uma compensação dos trabalhadores sem o impacto financeiro imediato. Então, não é igual um bônus que você vai dar um dinheiro para a pessoa na hora, você vai dar uma opção de compra de ação. Essa opção ela vai ter regras internas, então depois a gente pode até falar, mas você tem figuras como o vesting, o cliff, você tem figuras como o lock-up, que são figuras que determinam um tempo no qual a pessoa vai adquirir essas opções de compra, vai adquirir as ações da companhia. Então, a remuneração, não a remuneração, mas a compensação a essa pessoa, ela não vai ser imediata, ela vem com tempo.
E é um incentivo à permanência, porque a partir do momento que você coloca, por exemplo, esse vesting é um conceito que ele seria uma espécie de período de carência. Então você tem um espaço em que a pessoa tem um determinado período de tempo que a pessoa vai vestir o direito a essas opções, e aí depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano e meio, ela vai ter direito a comprar essas opções. Ela vai ter direito a essas opções, vai ter direito a comprar essas ações. Então, se você tem aí um vesting de 1 ano, 2, 3, você vai incentivar que a pessoa continue na companhia para que ela fale, bom, pode ser que eu até esteja querendo sair da companhia, recebi uma proposta, uma oferta, mas se eu ficar mais 1 ano, eu tenho direito a comprar mais ações, porque eu tenho essas opções. Então, vou esperar um pouco mais. Então, do lado econômico, um plano de stock option ele é interessante porque é isso, ele atrai e ele faz as pessoas permanecerem lá dentro e geralmente felizes, porque elas vão estar sendo remuneradas e vão estar sendo compensadas dessa forma, né? E qual que é justamente essa ideia? Geralmente nessas empresas você tem o que a gente chama de problema de agência, que é justamente você tem um principal, no caso o dono da empresa ou o administrador ainda é um agente, ou enfim, os acionistas da empresa, que eles vão ser representados por um terceiro, que no caso vai ser o administrador ou vão ser os colaboradores. E às vezes, esse terceiro não necessariamente ele vai agir nos interesses do dono da empresa. Então, esse é um que a gente chama de problema de agência, quando você tem um problema de representação. E no caso do stock option, ele é um incentivo para que os interesses sejam os mesmos. Então, se a pessoa ganha a opção de comprar ações e, portanto, participar da empresa na qual ela trabalha, ela vai ter todo o incentivo do mundo para que a empresa dela esteja muito bem no mercado, receba muitos dividendos, porque ela vai ganhar mais com isso também. Então, o stock option ele tem essa lógica jurídica, que é o que eu falei que a lei das SA, o artigo 68, parágrafo 3º, permite que exista, mas ele tem essa lógica econômica do incentivo, como eu disse, de atrair os colaboradores, incentivar a permanência e de alinhar esses interesses na empresa. Legal, João. É muito bacana, né, que com essas discussões novas a gente consegue retomar alguns conceitos bem clássicos. E agora, entrando um pouco mais a fundo na decisão do STJ em si, a partir dessas definições todas, como que você explicaria a discussão que teve por trás do julgado? Eu acho que o julgado, ele pegou num debate que já é um debate um pouco clássico nessa disciplina, que é um debate entre natureza remuneratória e natureza mercantil. Por quê? Aqui também os nomes eles são elucidativos. Natureza remuneratória, as stock options elas são vistas como uma remuneração, como se fosse um salário. Então é uma compensação pelo trabalho do empregador, pela relação empregatícia que o empregador tem com a empresa. A natureza mercantil, ela vê essas stock options como a participação do colaborador dentro do mercado de capitais. Então, ele adquire essas ações da mesma forma que terceiros adquiririam essas ações, com a diferença de que ele é um colaborador da companhia e, por conta disso, ele provavelmente vai ter acesso a condições diferenciadas. Então, você tem essas duas formas de se reconhecer a stock option. E a lei ela não fala se a stock option ela tem natureza remuneratória ou natureza mercantil. O que muda a definição dessa natureza? No final, para quesitos tributários, que é o que o STJ estava discutindo, vai mudar o percentual da alíquota e o momento da incidência do imposto de renda. Ou seja, é uma discussão bem interessante e bem necessária, porque define se você vai pagar imposto de renda no começo, no final, quanto você vai pagar, se você vai pagar 1, 2 vezes. E aí, natureza remuneratória, como a gente falou, é a ideia de salário, é como se fosse um salário, é uma remuneração pelos serviços. A natureza mercantil, ela não é uma remuneração pelo trabalho, ela é só uma inserção desse colaborador no mercado. E tendo a natureza remuneratória, o que se entende no STJ, e depois a gente pode entrar nesse detalhe, é que você vai ter um acréscimo patrimonial no momento em que você exerce essas opções. Ou seja, você tem essa opção de compra e você exerce a compra, você compra as ações da companhia. Se isso for visto como uma natureza remuneratória, é como se você estivesse recebendo um salário, recebendo um extra. E por conta disso, você vai ter um acréscimo no seu patrimônio. Isso vendo como natureza remuneratória. Vendo de forma mercantil, se você compra, você está dando dinheiro em troca dessas ações. Então, você fez, na verdade, uma troca, você fez uma transação.
E por conta disso, você não teve um acréscimo patrimonial aqui, nesse momento. Então, essa que é a discussão que o STJ entrou de quando que você tem um acréscimo patrimonial. No momento que você exerce a opção, se entender que as opções têm natureza remuneratória, vai entender que seu patrimônio cresceu. Se entender que tem natureza mercantil, vai entender que você tem novos bens, mas não teve um acréscimo nesse momento. E aí, por que eu falei que essa era uma discussão um pouco clássica? Pra gente tentar entender onde que ela chega, né? As consequências dela. Antigamente, a Fazenda Nacional, a primeira interpretação que deu é de que as stock options, essas opções, elas tinham natureza remuneratória. Ou seja, eram vistas como um salário, né? Entre aspas, para usar esse exemplo que a gente está dando. E aí, sendo remuneratória, o empregado ele ia adquirir as participações por um preço estabelecido, geralmente um pouco menor do que o mercado, e aí ele ia ter um ganho imediato de patrimônio. Isso ia ser considerado um aumento no patrimônio dele. E aí ele precisaria pagar imposto de renda nesse momento da aquisição, numa alíquota entre 15% e 22,5%, a depender do caso específico. Se você já entende isso como natureza remuneratória, você não teve o acréscimo patrimonial no exercício. Então, quando você compra a ação, você não precisa declarar imposto de renda. Você vai ter que declarar na revenda, que é o que o STJ definiu. Legal. Então, no fim, quais são as consequências do reconhecimento da natureza mercantil das stock options, já que a gente já falou das remuneratórias? Exato. Aí o STJ ele falou, bom, stock option tem natureza mercantil, a gente tem que entender que seria uma natureza mercantil. Portanto, ele não é um benefício pelo trabalho do colaborador, mas ele é fruto do bom rendimento da companhia. Para a companhia estar rendendo bem, o colaborador provavelmente fez um bom trabalho. Então, é justo que ele seja compensado com esses frutos também. E para isso ele vai ser inserido em participação dessa companhia. Por isso que a natureza é mercantil. E o que o STJ determina? Para falar que tem natureza mercantil, você tem que ver alguns dos critérios que estão estabelecidos, que foram critérios que foram definidos já jurisprudencialmente pelo CARF, e que já apareciam na jurisprudência, mas o STJ ele consolidou isso num tema repetitivo. Então ele determina alguns critérios. Onerosidade, então você vai ter que pagar pelas ações. Voluntariedade, ela é uma opção, então você compra se você quiser, você tem a opção de não comprar, é diferente do salário, que você não tem a opção de não receber o seu salário, você pode receber e doar, você pode fazer o que você quiser, mas você não tem a opção de chegar pro empregador e falar que você não quer receber. E o risco, porque você está comprando uma ação que pode cair. Então, às vezes, você vai comprar a ação por R$10, o valor, ela vai estar por R$10, ela vai cair para 2 e você perdeu o dinheiro. Então, o que o STJ falou? É mercantil. Primeiro, porque é vantajoso para todas as partes. É vantajoso para a empresa, que vai ter colaboradores mais envolvidos no processo. É vantajoso para o colaborador, que vai ter essa compensação. Ninguém sai perdendo. Então, a primeira coisa que analisou foi que era vantajoso e que nenhuma das partes estava perdendo. A segunda questão foi a voluntariedade. O próprio nome já diz, é uma opção. A pessoa ela tem a opção de comprar. Pode ser que a pessoa nunca exerça essas opções. E aí, por suas razões, ela não vai querer exercer. E aí, isso diferencia, como eu falei, do salário, que você não teria a opção de trabalhar, enfim, negar o seu salário. Você recebe e faz depois o que você quiser. Mas o principal, eu acho que é o risco. E o STJ trabalhou bastante esse conceito do risco, justamente porque o risco é o que diferencia você estar no mercado ou fora. A CLT, no artigo 2º, ela fala que o trabalhador não pode compartilhar o risco com a empresa. Então, o risco do negócio é da empresa, você não pode dar esse risco para o colaborador. No stock option, o colaborador ele tem um risco, por isso não é uma relação salarial. Ele tem esse risco porque está envolvido no mercado. É o que eu disse, eventualmente ele vai comprar uma ação por R$10, ela vai cair para 2, ele vai perder dinheiro. E esse risco envolvido desnatura essa natureza remuneratória. Então foi por conta, sobretudo, do risco que o STJ definiu que a natureza é mercantil. E um último critério que o STJ traz é um critério oneroso de que você paga por essas ações. Então, tem uma troca, existe uma compra e venda de ações. Esse critério ele é o mais discutido, inclusive na doutrina, na jurisprudência, se você pode ter stock option gratuita, enfim.
O STJ não entrou muito nesse debate, ele colocou onerosidade como um critério, mas ele focou no risco. É justamente o risco de pertencer ao mercado que traria essa natureza mercantil para as stock options. Perfeito. E em termos das consequências tributárias, João, o que significa a gente ter, então, o reconhecimento de uma natureza mercantil? Eu acho que em questão tributária, como a gente falou, você tem dois principais pontos, que é a incidência e a alíquota. Então, como a gente mencionou, se você entende que é uma natureza remuneratória, você vai ter a incidência no momento que você exerce e, eventualmente, no momento que você vende as ações também. Na natureza mercantil, você só vai tributar no momento da venda se houve um acréscimo patrimonial. Por quê? Porque você já pagou por essas ações. E como a gente falou, o entendimento do STJ é o mesmo entendimento do CTN, que é o Código Tributário Nacional, de que renda, ela não é um simples ingresso de um bem no patrimônio da pessoa. A renda, ela é a diferença patrimonial que esse bem gera. O CTN fala no artigo 43, ele fala que o imposto sobre renda e proventos tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica. Então, não é só você ter um patrimônio, é essa disponibilidade econômica, é o acréscimo patrimonial, é aquilo que a gente tinha dito. Então, como a gente falou, se você reconhece que na natureza mercantil não há acréscimo patrimonial, porque o que você está fazendo ali é uma troca, você está pagando por aquelas ações, você não vai tributar essa renda nesse momento. Você vai tributar ela depois, quando você for revender as suas ações, e aí você vai ver o quanto aquilo valorizou, e essa valorização vai ser considerada acréscimo patrimonial e sobre ela vai incidir o imposto. Então, basicamente, você está trabalhando numa empresa, eles te dão stock option, aí você tem um cliff, vamos fazer um exemplo. O cliff, o que é? Ele é um período de prova, digamos assim. Você tem que esperar passar esse cliff para começar a contar o seu tempo. Então, você tem lá um período de 6 meses de cliff e aí você tem 1 ano de vesting. Você fica 1 ano e meio esperando para receber essas ações. Depois de 1 ano e meio, você tem direito a comprar um número X de ação. E você compra esse número. De acordo com a decisão do STJ, você não vai precisar declarar o imposto de renda, você não vai incidir imposto de renda no momento dessa compra. Mas aí você continua mais 2 anos na empresa e sai, resolve que você não quer mais saber daquela empresa e vai vender suas ações, aí quando você vender essas ações, aí vai incidir e você precisa declarar e pagar, né, o imposto de renda, porque você vai contabilizar se houve um acréscimo patrimonial. Pode ser que a pessoa do nosso exemplo seja azarada e que a ação desvalorize muito e que não tenha acréscimo patrimonial. Aí, coitada, ela realmente não vai ter que pagar o imposto sobre ganho de capitais. Mas, havendo acréscimo patrimonial, vai ter que fazer a declaração e aí paga o imposto sobre ganho de capitais. Então, em linhas muito gerais, a decisão do STJ, a definição do STJ nesse tema repetitivo foi isso. Só tributa na revenda, imposto sobre ganho de capitais, se houve acréscimo patrimonial. Faz bastante sentido, João. E diante desse cenário, você enxerga alguma possibilidade de desenvolvimento futuro para a disciplina das stock options? Eu acho que sim, eu acho que na verdade esse cenário ele já consolidou o que era um pouco o estado da arte, assim. Tanto pela jurisprudência, mas também internacionalmente. É assim que se tributa, por exemplo, em economias que utilizam bastante stock option. A economia norte-americana, por exemplo, a tributação ela só incide no momento da venda sobre o ganho de capital. Então, o STJ, ele entrou um pouco, ele definiu um pouco as coisas que já estavam discutidas. Mas não tem uma definição legal, né? Essa foi uma definição jurisprudencial, é a consolidação de um tema repetitivo. Não existe uma lei que fale que sim, a tributação só vai ser no momento da revenda. Então, isso pode criar ainda alguma, por mais que agora com a decisão do STJ essa possibilidade diminua bastante, pode criar alguma insegurança a respeito desse entendimento. E aí, para isso, tem um projeto de lei, projeto 2724 de 2022, que o objetivo dele é criar um marco legal dos stock options. Ele tem várias coisas nesse projeto, algumas coisas meio polêmicas, outras interessantes. Ele permite explicitamente stock option ilimitada, por exemplo. Ele amplia um pouco a questão da outorga, ele define prazos, eventualmente até o vesting, ele vai determinar um vesting mínimo. É um projeto que, por ser polêmico, ele está em discussão ainda. Mas uma das coisas que ele define claramente é de que stock option tem caráter mercantil. Então ele corrobora esse entendimento do STJ, que já foi uma corroboração do que existia antes.
E ele vai definir, aí a gente vai ter na lei a discussão de que sim, é mercantil, então a gente vai tributar na revenda, a gente vai ter risco, onerosidade, a gente vai ter todos aqueles critérios. Então esse projeto ele pode mudar um pouco o estado da arte. Não mudar, porque ele vai consolidar, mas dar uma mexida um pouco na disciplina das stock options, né? Assim como o STJ fez agora. Acho que se avançar, até faria sentido a gente fazer um episódio específico sobre esse projeto, porque ele pode trazer bastante novidade. Por hora, como é um projeto de lei ainda está em discussão, a gente vê só que esse debate tem avançado no Brasil. Então, acredito que sim, acredito que talvez pouco vai mudar na contabilidade hoje em dia. Acho que a maioria das pessoas já fazia essa definição, mas agora elas estão um pouco mais seguras, sendo que tem o respaldo do STJ, mas isso aponta para um cenário em que as stock options vão ser cada vez mais comuns no mercado brasileiro. Legal. Obrigada, João. Queria te agradecer por todos esses insights. Vamos ficar de olho nesse projeto de lei, então. Acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Mas vamos ficar de olho para o futuro e saiba que se a gente tiver qualquer dúvida, a gente vai te chamar de novo. Estou por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você aí de casa quiser ficar por dentro dos próximos passos dessa decisão e de outros temas super importantes do mundo do direito, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações e de nos acompanhar nas redes sociais. Caso você tenha qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que nós vamos te responder. Muito obrigada e até semana que vem!